Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos mais curtidos diretamente na nossa página oficial. E hoje, em 7º lugar, nós temos um artigo do nosso João César de Mello. Mais uma vez, ele aparece aqui depois de um longo tempo viajando de férias, com seu texto Singapura, por trás das grandes corporações. É um artigo em que ele delineia as virtudes das medidas adotadas pelo governo de Singapura, o que fez com que, sob o governo de Lee Kuan Yew, se eu estou certo na pronúncia, o país começasse a despontar como uma grande força econômica, com um ambiente de liberdade, um ambiente de capitalismo realmente livre, o que é uma grande vantagem em comparação com a realidade lamentável em que nós nos encontramos hoje aqui no Brasil e em todo o continente latino-americano. E em 6º lugar, o Alexandre Borges, também um diretor nosso, traz o seu texto Sorria, você está sendo demonizado. É um artigo em que ele parte de um episódio ocorrido com o nosso distinto ex-presidente Lula, e viajando pela Itália num evento oficial da ONU, fez um daqueles discursos em que ele demoniza a sociedade, a opinião da sociedade, a opinião majoritária na sociedade, o que esse pessoal sempre faz quando essa opinião não é conveniente para as suas agendas esquerdistas. Em que ele chama essa parcela do povo que reprova o governo do PT, parcela que hoje é a ampla maioria, como as pesquisas parecem indicar, de grupo de pessoas que ficam indignados quando se dá comida aos pobres. Esse tom ofensivo, agressivo contra quem discorda é a tônica do que eles sempre costumam fazer. Não há nenhuma novidade nisso, o Alexandre Borges apenas sistematiza esse discurso de ódio que é comum naqueles que são os primeiros a apontar o dedo para os outros e acusá-los de estarem promovendo a intolerância. E em 5º lugar, um artigo meu, A Hora da Verdade. Os mais recentes capítulos do cerco a Brahma e sua cria. Brahma é a alcunha da mesma figura de que nós acabamos de falar, com base no artigo do Alexandre, nosso ex-presidente Lula, que ainda se considera, de certo modo, uma espécie de rei do Brasil, acha que sempre tem que ter o controle das rédeas do país. O Brahma se complicou por conta da investigação que está sendo movida em virtude da suspeita de tráfico de influência nas negociações da Odebrecht no exterior. E a nossa presidente Dilma, sobretudo por conta do imbróglio que agora o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, causa, sempre votando e até aprovando, fazendo com que sejam aprovadas nas discussões no Congresso pautas que desagradam ao governo e à esquerda, corre cada vez mais graves riscos de ver o seu governo terminar antes do prazo estabelecido. Então, um resumo dessas convulsões nacionais em cima da Operação Lava Jato, em virtude das investigações que são promovidas contra os nossos homens públicos. Esse resumo da semana foi o tema desse artigo que eu tenho aqui em 5º lugar no nosso flash de hoje. Em 4º lugar, o nosso diretor João Luiz Mauad traz: confira 21 exemplos da inconsistência intelectual das esquerdas. É uma lista muito divertida de se ler, em que ele denuncia os absurdos, os paradoxos intrínsecos ao pensamento da esquerda. São 21 pontos, muitos deles você provavelmente já ouviu, já parou para pensar, outros talvez você ainda não tenha se tocado de quão absurdos são. Então vale a pena esse artigo, que realmente fez sucesso e é muito interessante a lista que ele montou. Em 3º lugar, o Jefferson Viana, também nosso colaborador de sempre, nos traz As Deserções Cubanas, a fuga pela liberdade. É um artigo em que ele traça um histórico dessas fugas que os esportistas cubanos realizam quando vão participar de competições no exterior, o que denuncia o horror que se instala em Cuba há mais de 5 décadas sob o regime castrista,
E aquele velho questionamento que a gente sempre lança, as pessoas às vezes acham que é piada, mas a realidade contempla. Por que a gente não vê dos países capitalistas, dos países com mais liberdade, as pessoas fugindo em desespero para locais de opressão como Cuba, para os regimes socialistas, ditos socialistas, que implementam o comunismo ou o socialismo em qualquer das suas formatações? Por que a gente não vê o contrário? A gente vê sim aqueles que não aguentam mais a opressão, não aguentam mais ter as suas liberdades sufocadas, fugindo para lugares onde a livre iniciativa seja mais valorizada, onde ela não seja tão asfixiada pelo Estado. Em segundo lugar, o João Luiz Mauad reaparece com o artigo "Por que os progressistas são, na verdade, conservadores?". Aqui o Mauad usa a palavra conservador naquela acepção vulgar de querer manter as coisas como elas estão, ou então na acepção mesmo de resgatar aspectos do passado que já foram abandonados pelo desenvolvimento da sociedade. Ele mostra que esse apreço, essa devoção ao Estado como uma coisa quase que sacrossanta por parte de muitos dos esquerdistas, dos progressistas, que essas restrições à liberdade que eles propõem, na verdade não são nada de avanço, não são nada de inovador, não são nada de moderno, numa acepção positiva dessas expressões. Na realidade, são coisas tão velhas quanto a humanidade. Não há novidade no que eles estão sempre propondo nas suas agendas. São agendas que visam a reduzir a liberdade humana, reduzir a liberdade do indivíduo, coisa que já é típica de sociedades muito antigas. Esse discurso de dar ares de novidade, dar ares de moderno a essas agendas não se sustenta. E em primeiro lugar, na nossa semana, o nosso analista político Flávio Morgenstern traz o seu texto Eduardo Cunha, Futurologia do Fisiologismo. Tem mais um artigo entre vários que nós tivemos na semana, né, nessa que passou e na que começa agora, sobre o Eduardo Cunha, sobre esse papel que ele está desempenhando nesse momento de convulsão política nacional, em que o Morgenstern situa o Eduardo Cunha e o seu partido, o PMDB, que é um grande partido nacional e que se associou ao PT durante essa década de governo Lula e Dilma. Ele situa o PMDB como um partido fisiologista, aqueles políticos carreiristas e oligárquicos que não têm nenhuma linha de teoria, de princípio político por trás das suas articulações, das suas movimentações, das suas bandeiras, em que ele mostra que o Eduardo Cunha, procurando, sentindo a ameaça que o seu espaço, que o espaço do PMDB, isso vale para todos esses políticos, sentindo que esse espaço está sendo sugado, está sendo ocupado pelo PT cada vez mais, que o PT não tolera e não vai tolerar para sempre essa coexistência, reage. Então ele traça um diagnóstico dessa situação que nós estamos vivendo hoje, dessa reação desses políticos carreiristas e oligarcas ao socialismo, ao lulopetismo, ao bolivarianismo petista, e nos incita a todos, como não pode deixar de ser, que nós participemos, tomemos o nosso lugar na história e participemos das manifestações que estão marcadas aí para o próximo dia 16 de agosto, defendendo a derrubada desse sistema que já nos constrange perante o mundo, já nos sufoca há tanto tempo. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo diretamente na nossa página do YouTube, no nosso canal de vídeos, a lista, a relação dos links vai estar disponível aqui embaixo. Se você estiver assistindo a esse vídeo na nossa página do Facebook, ela estará disponível aqui em cima. Nós estaremos aqui de volta na próxima semana, como sempre fazemos, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.